Muito, muito bom dia, senhoras, muito bom dia, senhores. Muito boa tarde, caríssimas. Boa tarde, caríssimos. Boa noite. A depender do momento, do tempo em que os caríssimos e as caríssimas vão se encontrar com esta temática, com esta reflexão, que é, como o próprio nome já aparece para os senhores, um tema muito impactante, não é? Que nos convida, meus caros, a uma reflexão ponderada, a uma reflexão que nós poderíamos dizer bem acentuada sobre os elementos que compõem essa situação tão catastrófica sobre o nosso país. Né? Quando a gente vê o tema, meus caros, o trabalho escravo no Brasil atual, e o subtítulo, que é na verdade uma provocação reflexiva, caminhos para essa superação, a gente se pergunta como é possível que ainda exista esse tipo de situação, esse tipo de circunstância, esse tipo de elemento presente em nossa sociedade. Quando a gente pensa em escravidão, meus caros, a gente pensa em objetificação do ser humano. Ele, de alguma forma, é colocado sob a mesma condição que um animal ou que um objeto de alguma forma. Só que falar dessa maneira dá uma sensação de que os objetos e os animais não teriam valor. E é claro que tem. No caso do escravo, ele em grande parte ele é menos considerado, ele é menos adornado de afetos, isso muito longe, do que alguns animais, do que mesmo alguns objetos. Animais e objetos devem ser salvaguardados. O objeto, claro, que é um ser inanimado, ele não tem anima, como diriam os filósofos gregos, mas ele nos provoca, nos resulta alguns afetos, não é? Seja um presente que a gente ganhou de algum ente muito querido, aquilo vai exercitar dentro de nossos corações um sentimento de alegria, de apaziguamento. E os animais da mesma forma. Então, embora tenha essa sensação, não é nesse sentido, meus caros, quando fazemos uma comparação de que o escravo ele é menos, ele é objetificado de forma mais pejorativa do que os animais e que os objetos, dando a sensação de que estes não deveriam receber de nós afetos. Não se trata disso, mas é colocar em uma condição, né, como o próprio nome já sugere, de subhumanidade. E quando a gente fala de humanidade, a gente fala de respeito, de empatia, de solidariedade e todos os outros elementos que compõem as relações sociais. Este mapa ao lado direito, meus caros, é onde ainda hoje nós temos, são as áreas quanto mais próximas do marrom, são as áreas que concentram atividades que utilizam mão de obra escrava. Né? Então aqui a gente pode ver que é na região ali que pega um pouco do Nordeste, Centro-Oeste, e o norte do país, região de Tocantins, do Pará. Né? Outras regiões já não comportam essas circunstâncias e já se apresentam menos, enfim, tem uma menor incidência dessas características. Um outro elemento, caríssimas e caríssimos, que nos chama a atenção é justamente a falta de dignidade dessa pessoa que está se demonstrando nessa imagem, a sua mão realmente muito calejada, numa situação muito constrangedora e muito dificultosa. Nós vamos falar sobre esse elemento no Brasil e como ele surge, meus caros, e como é que ele de alguma forma vai se consubstanciando na sociedade brasileira. Né? E a partir disso nós faremos uma reflexão, e essa reflexão, claro, ela tem a ver, meus caros, com essas características que envolvem uma situação de escravidão no Brasil. Antes eu só vou desativar aqui, meus caros, a internet, só um instante. Vou aqui, tudo bem, só um instante, ativar o modo avião, para que, como eu estou gravando no smartphone, caríssimos, para que não haja nenhum tipo de interceptação, né? Seja de terceiros ou seja de outras circunstâncias correlatas. Meus caros, como já é praxe, quando a gente fala de um tema de atualidades, a gente também sempre associa com aquilo que nós chamamos de saiu na imprensa. E aqui, quem acompanhou, meus caros, verificou que neste ano, ali, precisamente no dia 28 de janeiro deste ano, o Globo, o jornal Globo, ele publicou essa informação, essa tarjeta, que nos causou um espanto gigantesco. Idosa é resgatada em situação análoga à escravidão no Rio.
Patrões não pagaram salário por 41 anos de esforço-tarefa. Força-tarefa essa, seja do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Federal, do Ministério Público, né? Agentes e servidores públicos que fizeram essa atuação para resgatar essa idosa que estava com 41 anos, meus caros, em trabalho análogo à escravidão no Rio de Janeiro. Essas são imagens de onde ela dormia. Há outras imagens também veiculadas junto com a própria ah, com a própria matéria, que demonstram que era um local realmente muito dantesco, né? Como mostra esse local em que ela dormia, que se lembra muito de uma prisão feminina, e também os seus pertences, né? Muito escassos, muito mal conservados. Não havia, em hipótese alguma, por parte desses patrões, uma tentativa de fazer com que essa senhora tivesse um auxílio e, mais do que isso, tivesse dignidade. E aqui ao lado nós temos a oficial da fiscalização do Ministério do Trabalho fazendo o resgate dessa senhora idosa. Segundo dados de ONGs brasileiras que trabalham para pôr fim ao trabalho escravo no Brasil, do próprio Ministério do Trabalho e também da Organização Internacional do Trabalho, da qual o Brasil faz parte desde 1995, e a partir do ano 2000 o Brasil reconheceu na Organização Internacional do Trabalho que ele tinha convivência com o trabalho escravo e análogo à escravidão dentro do seu território. E hoje, segundo dados de ONGs e também de instituições do governo federal, são aproximadamente 161 mil pessoas, 161 mil pessoas que vivem nessas condições. Meus caros, mas é claro que o convite que faço aos senhores a um resgate histórico sobre como isso é possível existir no nosso país, lembrando que a formação social, econômica e política brasileira, ela se dá sob mãos calejadas, mãos pretas vindas da África, inicialmente de mãos nativas indígenas, mas posteriormente com um trabalho produzido materialmente. A riqueza brasileira era produzida, meus caros, durante 300 anos por mãos de obra escrava. Né? E para tanto, meus caros, para a gente compreender esse fio condutor que nos coloca de frente a situações como essa da idosa que viveu 41 anos em situação análoga à escravidão, o convite é a reflexão sobre a própria formação social brasileira. Existe um grande pensador que com certeza ao longo desses 3 anos de ensino médio os senhores já perpassaram por sua obra, que é um pensador brasileiro chamado Caio Prado Júnior, outro também chamado de Florestan Fernandes, que eles se debruçam, não só ele, como o Sérgio Buarque de Holanda, também o próprio Gilberto Freire, se debruçam sobre a formação sociocultural do Brasil. Mas, de alguma forma, o Caio Prado Júnior e também o Florestan Fernandes, eles vão dar uma atenção mais profícua, mais intensa e aprofundada sobre a contribuição dos escravos vindos da África, arrancados de sua situação de vida corrente e trazidos para cá, meus caros, na condição de menores do que objetos, para que fizessem então o trabalho árduo, a produção material de fato nas colônias, na colônia brasileira e nas lavouras inicialmente, depois nas plantações de café e nesse entreato também na mineração de Minas Gerais. Mas qual é o aspecto fundamental que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores nesse início de sobrevoo? Para a formação da sociedade colonial brasileira, com reflexos, claro, na sociedade brasileira posterior, seja no Império Brasileiro, seja como hoje na República Brasileira. Meus caros, existem alguns dados que chamam muito a atenção. O primeiro é que no momento inicial, os portugueses não queriam tanto fazer o processo de colonização no Brasil. Tentou-se escravizar os indígenas, os nativos, mas como esses não tinham uma relação sedentária com o trabalho, ou seja, de se fixar em um local apenas, eles foram taxados, através de uma ótica eurocêntrica dos europeus, como sendo preguiçosos. Né? E a partir de uma prática comercial que já existia desde a tomada de Ceuta, de 1415, por Portugal, depois da ilha de Açores, da Madeira, que era a utilização de mão de obra escrava vinda da África, né, comprada por comerciantes africanos,
e também da plantação da cana-de-açúcar, Portugal, e também depois de 1530, 1532, quando o Brasil começa a ser alvo de ataques dos holandeses e dos franceses, Portugal decide de fato empreender a empresa colonial no Brasil a partir de 1532. Ora, e nesse contexto vieram os capitães donatários com a missão de povoar e de explorar e também fazer uma espécie de prosperidade das capitanias hereditárias. Aqui vieram hordas e mais hordas, caríssimas e caríssimos, de escravos vindos da África. Isso tudo os senhores já sabem. Entretanto, um ponto merece muita atenção, que a formação social brasileira, portanto, vai se dar na distinção imediata, observável, palpável entre brancos que moravam na Casa Grande, portanto na parte alta do engenho, né, como os senhores podem ver aqui. Lá em cima se comiam de garfo e faca, tinham músicas europeias, se lia bíblias e registros cristãos. A parte abaixo, não por acaso, ficavam os escravos vindos da África. Lá se tinham os batuques africanos, também se comiam com as mãos. Então, meus caros, na formação social brasileira foi feita essa distinção. E também um elemento fundamental de distinção na sociedade ocidental, ou seja, desde da expansão do cristianismo em diante, que é a distinção entre alma e corpo. E aqui, meus caros, nós vamos ver um exemplo fundamental para percebermos que, para além do racismo racial, ou seja, do racismo de pele, da cor, é o racismo também com relação ao modus, vejam só, vivendi, ao modo de vida. Então, nessa Europa cristã que se forma, sobretudo pós o esfacelamento do Império Romano e o Império Português é um império cristão, a divisão clássica entre bons e espírito e ruins e corpo. Tudo que está associado à alma, ao espírito é louvável. A música clássica, por exemplo, é aquela música que a pessoa escuta sentada. Ela se sente tocada, imaginando. A leitura é o típico comportamento de alguém que quer evoluir o espírito, a alma e a mente. Agora, dança, por exemplo, usando o corpo, era olhado pelos europeus cristãos como sendo algo de inferioridade. Não por acaso, senhores, músicas que têm a ver com a movimentação do corpo tem essa conotação de inferioridade. O samba sofreu isso, o choro sofreu esse tipo de inferioridade, o funk sofre hoje. Então, não é necessariamente algo contra o preto em si, mas é algo contra o modus operandi relacionado ao corpo. Aquilo que está ligado ao corpo é considerado lascivo, é luxúria, é algo ruim. E nessa formação social da colônia brasileira, isso estava não claro explicitamente, mas isso foi se formando implicitamente, de forma invisível. Ou seja, o preto ele era escravo, ele era um objeto, mas ele também sofria todo tipo de estigma como sendo inferior, porque ele era dado ao corpo, era um homem mais calorado, era um homem que só pensava em reprodução, sexo e alimento. Os europeus são brancos, eles são inclinados à reflexão e ao pensamento, não é? E ao longo, meus caros, pasmem, de 350 anos, o Brasil vai conviver com essa circunstância. Não bastando colocar uma pessoa para um trabalho escravo, era também fundamental criar ideologias para que legitimasse esse tipo de ação. Quem já ouviu, por exemplo, dizer, na percepção cristã católica das chegadas dos jesuítas, os pretos não tinham alma, os indígenas tinham, então eram passíveis de serem salvos caso aceitassem, por isso os aldeamentos indígenas foram construídos. Os pretos africanos eram considerados sem alma, desalmado, era pura carne, era puro corpo, era pura matéria, não tinha intelectualidade entre eles. Então percebam, meus caros, que nós estamos falando aqui de dois viés de um preconceito abissal, de um preconceito absurdo, dantesco, cacofônico, vilipendiador, que é o preconceito contra fazendo um outro ser humano se tornar um objeto, mas também um preconceito contra o modus vivendi e o modus operandi, legitimando para que esta pessoa sofresse as agonias que vieram sofrendo. Senhores, é impossível desassociar a formação social brasileira desse aspecto preponderante. O Brasil, ele se forma. Então, de 1532, quando Portugal decide colonizar o Brasil e traz para cá grandes mãos de obras escravas, pretas vindas da África, até 1888, caríssimos. Então, nós estamos falando de 536 anos exatos, de 356 anos.
nós convivemos com a não escravidão apenas 130 anos, ou seja, 3 vezes mais tempo da história brasileira foi de escravidão. É impossível desassociar o Brasil dessa prática, desse modelo. Está no, olha só, essa palavra ela é muito, me chama muita atenção. Está no ethos, na espinha dorsal, no espírito coletivo da formação social brasileira, a convivência com pessoas consideradas inferiores. Mais do que isso, está no ethos da formação social brasileira a convivência com o preconceito e a legitimação explicada por grupos dominantes para que pessoas continuem vivendo em condições análogas à objetificação ou então a situações realmente muito deturpantes, né? No Brasil se tentou escravizar o indígena, depois se escravizou o preto, e sobre ele, meus caros, todo tipo de violência era destinado. Era uma violência física, caso eles não aceitassem os trabalhos que lhes eram impostos, mas também, como verificamos, era um preconceito e uma violência, vejam só, simbólica. O corpo é menor, a carne é inferior, a música que faz o corpo mexer é algo lascivo, né? Então, a pessoa ser inclinada à sexualidade, como os portugueses falavam, os europeus de modo geral, faz com que, então, os pretos fossem duplamente violentados, fisicamente e também, meus caros, simbolicamente. Não é? E também os filhos que nasciam dos encontros entre as várias etnias eram destinatários desse tipo de violência física e também de violência simbólica. Não é? Não obstante, hoje quando a gente vê alguns dados perpassando esses aspectos da prisão brasileira, 77% do sistema prisional brasileiro recebe pretos e pardos. Os senhores começam a perceber que o racismo ele é uma questão para além da pigmentação da pele. É uma questão também relativa à história, relativa à formação social de um país, às teorias que legitimam violências de uma pessoa sobre a outra e também, meus caros, sobretudo contra o modus vivendi e o modus operandi. São expressões em latim que significam modo de vida e o modo de se operacionar e se relacionar em sociedade. Não é? O caso do branco que se casava com o indígena ou que se relacionava com o indígena, nascia, por exemplo, o mameluco. O branco europeu com um preto africano, nascia o mulato. E até o termo, senhores, mulato é uma caracterização violenta, porque mulato é uma associação de mula, é uma associação de um animal que não tem capacidades ou faculdades mentais muito bem cristalinas. Então até o aspecto, o nome mulata, coloca o descendente dessas pessoas como sendo um descendente não tão propenso à intelectualidade e à superioridade das faculdades mentais. E do preto com o indígena, aí esse também sofria muitos preconceitos que vinham o cafuzo. Isso está na gênese da formação social brasileira. A convivência, portanto, vale resgatar com o escravo, ou seja, com a pessoa considerada um objeto, e também, meus caros, com a violência simbólica, ou seja, com um conjunto de explicações que buscam legitimar situações de pessoas vivendo em condição análoga à escravidão. Sobre estas pessoas, como a gente já verificou, meus caros, todo tipo de violência fora registrado. Esse dado me chama muita atenção. Eu retirei para os senhores do livro da Maria Ieda Linhares. Ela é uma historiadora, que foi organizadora desse livro, chama História Geral do Brasil. E no primeiro capítulo, que fala sobre a formação da América Portuguesa, depois do trabalho na colônia, ela traz um dado que chama muita atenção para todos nós, não é, meus caros? Que de 1531 a 1780, 1 milhão, né, mais de 1 milhão, quase 2 milhões de escravos foram trazidos, né, de outras partes, né, de regiões longínquas da África para que pudessem trabalhar nas lavouras brasileiras, posteriormente pudessem trabalhar no sistema de mineração e depois, como vocês sabem, nos plantios de café. Não bastando, né, a catástrofe que era sair de suas casas, deixar para trás toda a sua família, toda a sua cultura, toda a sua convivência, toda a sua formação, o trajeto nessa clássica pintura de Rugendas que narra o navio negreiro, também, meus caros, não era uma travessia das melhores, como os senhores sabem. Dentro dos navios eles tinham direito a uma refeição por dia, eles não podiam se levantar para fazer as suas necessidades físicas, químicas e biológicas. Há registros dentro desses navios negreiros
como por exemplo do caso de Muhammad Baqaqua, que era de uma região islâmica. E ele narrava essa travessia, ele chegou ao Brasil, ele fez alguma narração. Ele era príncipe lá na região central do Congo, e ele narrava: olha, ao meu lado uma companheira defecou e ela se alimentou das próprias fezes, e também do outro lado os homens se alimentavam da sua própria urina. Enfim, senhores, gangrena, doenças de todos os tipos, disenteria e todo tipo de catástrofe nessa travessia para que pudessem chegar ao Brasil e serem também colocados sob as condições mais adversas. Aqui é um registro, meus caros, né, do que seria a condição de travessia de 2 a 3 meses de um escravo no porão de um navio, né, nessa posição de 90 graus. Eles imaginam a dor, a cãibra, a dor na cervical, na coluna, que isso era possível trazer sobre a sociedade, sobre essas pessoas que estavam vivendo essa catástrofe. Os anos vão se passar. O século XVI vai ser um Brasil escravocrata, na cana-de-açúcar, com o Nordeste em ebulição. Depois nós teremos, meus caros, a mineração, resultando num êxodo para as Minas Gerais. E depois as plantações de café no Vale do Paraíba, seja São Paulo e também Rio de Janeiro. Em momento algum as condições vão melhorando. Pelo contrário, se pensava, meus caros, que um tempo máximo de vida de um escravo, já considerado idoso, era em torno de 35, 36, 37 anos. Viver mais do que isso era quase que uma utopia por parte desses escravizados. Entretanto, meus caros, a partir de fins da segunda metade do século XIX, nós temos aquilo que se ficou conhecido como crise do Império Brasileiro, já com Dom Pedro II, e nós começamos a ver algumas articulações para que a República fosse proclamada no Brasil. É claro que ela foi proclamada a 15 de novembro de 1889, mas a organização para que ela fosse proclamada não aconteceu de 14 para 15, nem de 13 para 14. Então ela vem acontecendo ao longo do tempo. Mas por que resgatar esse aspecto, meus caros? Porque essa Convenção Republicana de 1873, depois do Manifesto Republicano na cidade de Itu, ser assinado em 1870, esses republicanos, meus caros, eles tinham uma convergência de ideias, uma convergência de valores. Olha, nós precisamos retirar o Império do Brasil e fazer o Brasil moderno. Para o Brasil ser moderno, a gente precisa republicanizar o país. Havia divergências entre os próprios republicanos se num Brasil república haveria escravidão, se não haveria. Venceu a ala mais radical dos republicanos, que era a ala, inclusive, abolicionista, que fazia muito impacto, que tinha uma capilaridade nas cidades brasileiras, que já estavam cada vez mais urbanizadas. São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, que tinham várias convenções abolicionistas e que faziam grandes pressões para que a abolição acontecesse. Vai haver, meus caros, por parte de um grupo de cafeicultores, uma resistência, que são os cafeicultores fluminenses, né? Os cafeicultores cariocas, não por acaso estão ao lado de Dom Pedro II, até por uma questão geográfica. Os paulistas já queriam mão de obra, inclusive, que fossem europeias, né? Mas dentro dos republicanos é para resgatar isso. O que vamos fazer com os escravos, né? A gente vai libertar, a gente não vai libertar? Havia essa discussão mesmo na Convenção Republicana para a proclamação da República dentro da sociedade brasileira. Essa questão abolicionista, ela vai ser uma das 4 questões que vai fazer com que o Império caia. Os senhores já sabem, os senhores se lembram desse aspecto. Nós tivemos a questão militar, que inclusive enaltece a figura de Silva Jardim, a figura de Marechal Floriano Peixoto, que lutou na Guerra do Paraguai. Muitos abolicionistas lutaram na Guerra do Paraguai. Muitos protagonistas do movimento de republicanização no Brasil lutaram na Guerra do Paraguai. O Marechal Deodoro da Fonseca era considerado um homem moderado. Por isso foi escolhido pelo Clube Militar do Rio de Janeiro para ser o representante mor da causa republicana no Brasil e também da causa abolicionista de alguma forma. Existiu a questão religiosa, como os senhores sabem, por conta da intervenção do imperador nas questões eclesiásticas, a questão, caríssimas e caríssimos, abolicionista e também, por fim, a própria desconexão dos cafeicultores fluminenses com o imperador Dom Pedro II, porque ao longo dos anos 1850, 1860, 1870, o Império Brasileiro vinha sofrendo uma série de pressão por parte da Inglaterra para que os escravos fossem libertos. Não se tratava necessariamente de uma bondade da Inglaterra, mas é para transformá-los em potenciais consumidores dos seus produtos, que estavam circulando e posteriormente seriam produzidos no Brasil e seriam vendidos para o Brasil também, né?
Dom Pedro II, caríssimos, com seus ministros, adotam uma série de legislações para inglês ver, né, que tem essa expressão interessante, como a lei do sexagenário. Se ele chegar a 60 anos, ele pode ser liberto. Senhores, se a média era 36 anos, chegar a 60 era quase impossível. A lei do ventre livre e tantas outras más. Mas, meus caros, quando de fato os cafeicultores paulistas fazem pressão e Dom Pedro II faz uma viagem e fica a Princesa Isabel como regente, ela assina a Lei Áurea nesse belíssimo quadro de Victor Meirelles. E aí, meus caros, nós temos no dia 13 de maio de 1888 a abolição da escravatura. Essa é uma imagem retratada por Victor Meirelles. Ao fundo ali nós temos a entrada do salão principal e aqui seria uma imagem real daquele contexto no Paço Imperial pós-assinatura da Lei Áurea. E aqui, caríssimos, estava dado o golpe de misericórdia no pescoço do Império. Porque nesse momento que foi assinada a Lei Áurea, faltava o último sustentáculo do Império Brasileiro, que eram os cafeicultores cariocas, que agora então passam para o lado dos republicanos e começam a articular a República Brasileira. Entretanto, senhores, embora já estava decidido então que a Lei Áurea aconteceu, a escravatura já estava sendo abolida no Brasil. Mas quando a proclamação fora proclamada, meus caros, qual foi o modelo de Estado adotado para que levasse em conta a inclusão desses escravos, ex-escravos, e de outras pessoas como mamelucos, como cafusos, mulatos, descendentes dos encontros entre as várias etnias? Esse é o grande aspecto. Nós passamos da colônia para o império, do império para a colônia, sem levar em conta a grande massa da população brasileira, que fez, de fato, a produção da riqueza nacional, mas que não tinha espaço no horizonte democrático brasileiro. Para os republicanos, nós temos, por exemplo, os florianistas, né? Nós temos uma ala bem jacobina e radical dentro dos republicanos que queriam matar Dom Pedro II, instaurar algo bem no modelo jacobino da Revolução Francesa. Mas venceu o modelo, senhores, republicanista moderado de Marechal Deodoro da Fonseca. Quando acontece a proclamação, há um governo provisório, né? E seria escrita a Constituição, que vai ser a Constituição, primeira Constituição da República de 1891, que decide o Brasil ser os Estados Unidos do Brasil, e o Brasil agora passa a ser, pela Constituição de 1891, o máximo de diferença possível do Império. No Império, o voto era censitário, senador, deputado, só votava aqueles que tinham certas quantias de contos de réis. Ora, se a República visava ser moderna, diferente do Império em todos os aspectos, ela teria que conceder então voto para todos. Então agora todos poderiam votar na Primeira República, exceto os monges de ordem monásticas, os praças e, vejam só, os analfabetos. Em 1891, o Brasil tinha aproximadamente 16,4 milhões de pessoas. Pasmem, senhores, hoje nós temos 210 milhões, quase 200 milhões a mais. Em 1891, nós tínhamos 16,4 milhões. Desses, 77% eram analfabetos. E, como os senhores podem imaginar, os ex-escravos e os seus descendentes também, mamelucos, cafusos e alguns outros que estão em busca de trabalho ao redor do Brasil. Ora, a democracia existia, por isso que se chamou de república oligárquica. Todos podiam votar, república, coisa do povo. E oligarquia significa o poder na mão de poucas pessoas. Só votavam aqueles que eram alfabetizados. E como a maioria esmagadora da sociedade brasileira não era alfabetizada, eles não votavam. Se eles não votavam, eles não faziam parte da vida cívica, da cidadania brasileira, e também não poderiam exercer alguma influência nos ditames e nas regras para a sociedade brasileira. Não por acaso a Primeira República foi alvo de fraudes, né? Uma falta de acessibilidade total dessas pessoas, currais eleitorais, perseguições políticas para aqueles poucos que votavam, além do mais. Ou seja, o ponto principal que os senhores vão perceber, e Florestan Fernandes faz uma análise intensa sobre esse aspecto, que é o seguinte: chegada à República, não se chegou nenhum tipo de política pública para que essas pessoas que ao longo dos séculos produziram a riqueza no Brasil, que colocaram a mão na massa de fato, pudessem ser incluídas por uma série de políticas públicas de acesso à escola, à educação, a trabalho. E aí nós temos as primeiras formações de favelas, de áreas
em que estão as franjas do Estado e, como os senhores podem imaginar, essas pessoas vão ter que encontrar modelos de vida de sobrevivência. Tá? E aí nós temos violência, nós temos a prostituição e as situações mais adversas possíveis. Esse panorama de fundo ele é fundamental para que a gente comece, meus caros, a compreender o trabalho escravo no Brasil atual. É impossível, senhoras e senhores, desassociar esses aspectos. Esses aspectos, eles se complementam, infelizmente. Eles estão, meus caros, umbilicalmente associados. Falar de um Brasil atual em 2021 com 161 mil pessoas em situações análogas à escravidão, a gente percebe que isso não é tão surpresa num Brasil que viveu 356 anos com a escravidão, que orquestrou violência física contra essas pessoas, violência simbólica contra a sua cultura, contra a sua forma de crença, e que buscava também legitimar essas condições absurdas pelas quais as pessoas estavam sendo colocadas. Né? Então, a gente ficaria surpreso se no Brasil não tivesse uma situação de escravidão. Está no ethos da formação brasileira. E o dado curioso que os senhores vão perceber é que onde hoje há trabalho análogo ao de escravo, que segundo o Código Penal Brasileiro, no artigo 149, tem que ter essas 4 características, e nós vamos falar sobre elas: condições degradantes de trabalho, jornada exaustiva, trabalho forçado e servidão por dívida. Os senhores vão ver que são trabalhos que lembram muito um Brasil colônia. Eu vou enviar para os senhores daqui junto um documentário que foi feito pelo Profissão Repórter da Rede Record, não, né? Profissão Repórter da Record. Enfim, um daqueles programas em que havia uma fazenda de plantação de cacau. Né? Então, o modelo de escravidão análoga, esse caso da senhora no Rio de Janeiro, ele é um ponto muito fora da curva. Ele é muito fora da curva. Como os senhores podem ver, essa região mais cinza do mapa são regiões que têm grandes lavouras, plantações de cacau, plantações de caju, ou seja, é ainda, meus caros, a manutenção de um Brasil muito colonial, de um Brasil ainda muito do século XV, do século XVI. Mas o que os senhores vão observar é o seguinte: para ser um trabalho de característica análoga ao de escravo, tem que ter essas 4 características. Essas condições degradantes, meus caros, seriam o que se chama de um conjunto de elementos, né, que vão ser irregulares de alguma forma, que vai caracterizar essa precariedade do trabalho. Uma precariedade do trabalho e da vida, é a condição de vida do trabalhador. E isso vai atentar de forma precisa contra a sua própria dignidade. Né? Então, quando a gente fala de condições degradantes, a gente está falando de alojamento precário, de péssima alimentação, de maus tratos, de falta de assistência médica, de ausência de saneamento básico, ausência, senhores, de água potável, situações de maus tratos, ameaças físicas, ameaças psicológicas. Então, aqui nós estamos falando dessas condições degradantes de trabalho. Quando a gente fala, senhores, de jornada exaustiva, significa dizer que eles não são pagos por hora extras, e também eles são colocados a bel prazer do dono daquela devida propriedade. Eles vão trabalhar, não tem início, horário certo para iniciar, nem horário certo para voltar ao trabalho. E mais do que isso, meus caros, é um expediente desgastante, gigantesco, e vai colocar em risco e isso é importante. Essa jornada de trabalho desgastante, ela coloca em risco a integridade física, a saúde do trabalhador. Não há intervalos entre jornadas, ou mesmo quando há, é um intervalo insuficiente para que as pessoas possam recuperar as suas forças. O descanso semanal, ele em grande parte ele não é respeitado, e dessa forma, claro, os senhores podem imaginar, esse trabalhador ele fica impedido de manter uma vida social, de manter uma vida familiar, e claro, sem dúvidas, ele está suscetível a doenças físicas, doenças mentais, psíquicas e de todas as outras formas. O trabalho forçado é uma outra característica, senhores, ou seja, esse trabalhador ele é submetido a uma exploração, quer ele queira ou não. E o mais fundamental, ele é impossibilitado de deixar esse local por conta de suas dívidas, por conta da violência física, por conta da violência psicológica, né? São pessoas, meus caros, que geralmente têm uma condição de vida precária, que precisam criar os seus filhos, que precisam dar uma sustentabilidade e recebem uma proposta de um chamado gato, entre aspas, pelo Ministério do Trabalho. Esses homens estão à espreita vendo essas pessoas vulneráveis, fazem uma proposta de trabalho, já começa a dívida pelo próprio transporte. É o trabalhador que tem que pagar a passagem até uma fazenda. E quando ele chega lá, ele vê que é muito diferente daquilo que fora
prometido, né? Em alguns casos, meus caros, esse trabalhador se encontra em um local, por exemplo, de difícil acesso, de falta de comunicação, dezenas de quilômetros distante de uma cidade, isolado de forma geográfica, de longe de sua família. Ou seja, meus caros, os seus salários às vezes eles não são pagos ou eles só serão pagos no final da empreitada. Mas cada passo o trabalhador que sofre esse tipo de degradação, a sua dívida vai aumentando. Já aumenta, já cresce no momento da partida para o local de trabalho. E por fim, como a gente falou, da servidão por dívidas. Senhores, essa situação ela é uma fabricação ilusória de dívidas que são ilegais. Dívidas referentes ao transporte, à alimentação, que é precária, mas o trabalhador tem que arcar com isso, aluguel, ferramentas de trabalho, meus caros, tudo isso prende o trabalhador no local e mesmo quando ele tenta fugir, ele pode sofrer algum tipo de ameaça física, ameaça que vai colocar em xeque, principalmente, meus caros, o maior valor que o ser humano poderia adquirir, que é a dignidade. Mais do que a ausência da liberdade, essa frase me chamou muita atenção, é justamente a ausência, senhoras e senhores, da possibilidade de ter uma vida digna e de proporcionar, senhoras e senhores, essa vida para si e para os seus familiares. O que a gente observa, portanto, é que existe uma espécie de ciclo vicioso que resulta na condição de um trabalho escravo ou análogo à escravidão. Pessoas com baixa escolaridade, segundo os dados de várias organizações, inclusive do Ministério do Trabalho, são jovens homens dos 18 aos 39 anos, a maioria pretos ou descendentes de nordestinos e outras regiões do norte do país. Não tem qualificação profissional, então vão trabalhar em carvoaria, desmatamento ou então plantações de caju, cacau e outros insumos naturais. Essas pessoas vão com falsas promessas, ficam presas por dívidas no local, tentam fugir para denunciar a localização. Poucos que conseguem, eles recebem por parte do Ministério do Trabalho todos os seus direitos devidos por conta desse tempo todo em trabalho análogo à escravidão. Os donos das empresas são multados e podendo chegar até a prisão. Mas uma vez tudo isso sendo ajustado, esse trabalhador volta para a sua cidade de origem e encontra a mesma situação. Não tem formação educacional, e então ele está suscetível a ser capturado por um novo gato naquela circunstância. E aqui, meus caros, para endossar o que significa essas condições degradantes, né, são esses elementos aqui que eu trouxe para os senhores que resultam do trabalho escravo. O alojamento é precário, às vezes eles ficam em lonas que não têm dentro do chão de fato, suscetíveis a animais, a pesticidas e todas as outras adversidades da natureza. Mesmo quando eles ficam doentes, eles não têm assistência médica. O seu sistema imunológico é baixíssimo porque a sua alimentação é precária. Quando tem alimentação é precária, às vezes nem tem acesso à alimentação. O saneamento básico ele é totalmente inexistente. A água não se preocupa em ser potável. E além de tudo, meus caros, maus tratos físicos, psicológicos e também, meus caros, que vai atacar necessariamente o seu interior. Esses dados aqui é feito pelo site Escravo Nem Pensar, que inclusive é uma plataforma muito poderosa para os senhores fazerem pesquisas e fazerem as suas análises. Demonstra, meus caros, que olha, 22% das 161 mil pessoas que estão hoje no Brasil, segundo a Fundação Walk Free, em situações análogas a escravos, nós temos 22% na cana-de-açúcar. Senhores, cana-de-açúcar. Vejam só, cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, né? O Brasil, meus caros, é algo que fez parte desde o início do Brasil colônia, ainda hoje tem pessoas em situação análoga à escravidão. 31% trabalha na pecuária, ou seja, cuidando de animais de modo geral. Depois nós temos lavouras diversas, 18%, e carvoaria vegetal, 7%, e assim por diante. Essas regiões que concentram essas pessoas, sobretudo no norte e no nordeste, região da Amazônia, do Pará e do Tocantins, e um aspecto, como disse para os senhores, são pessoas, maioria homens, baixíssimo nível de escolaridade, desses 15 ao 39 anos, 32%, senhoras e senhores, são analfabetos, ou seja, não tem uma escolaridade que os potencialize a conseguir algum tipo de acesso ao mercado de trabalho. E é nesse contexto, meus caros, que a gente começa a pensar, bom, a gente conhece a causa,
o ciclo, então a gente precisa pensar em mecanismos que possam combater ou prevenir a existência de um trabalho análogo à escravidão ou de um trabalho escravo, de fato, né? O Ministério do Trabalho, o Ministério da Justiça, o Ministério Público Federal, essas instituições e outras ONGs criaram alguns mecanismos. A lista suja talvez seja uma das mais interessantes, que é, uma vez uma empresa sendo descoberta que utiliza mão de obra escrava, ela entra para essa lista suja. Então ela recebe poucos investimentos e ela vai tender então a ser quebrada ou sofrer algum tipo de discriminação mercadológica. O programa Marco Zero, que é justamente uma atuação que visa estimular a sociedade civil para encontrar, denunciar e punir os culpados por essas atuações fraudulentas. E segundo o Código Penal brasileiro, meus caros, o artigo 149 prevê de 2 a 8 anos de reclusão e multa dos donos desses estabelecimentos. Achei muito interessante, meus caros, esse também faz parte de um vídeo que está lá no site do Escravidão Nem Pensar, que os senhores podem acessar, que são os eixos de combate ao trabalho escravo. São 3: prevenir, assistir e repreender, caríssimas e caríssimos, fazer uma repressão para que essas circunstâncias não aconteçam. Agora, com relação à prevenção, fica algo muito latente para nós quando a gente entende as causas que levam a pessoas serem consideradas e serem levadas e serem estimuladas, né, cooptadas para essa situação de escravidão. É fundamental, então, que se haja uma atenção e um endereçamento para melhorias de políticas públicas relativas à educação, à informação, ao associativismo, ou seja, a ideia de solidariedade entre pessoas que são carentes, a distribuição de terras, reforma agrária, para que eles possam ter gerações de rendas própria, cuidar de suas famílias, sobretudo com essa ideia de associativismo, ou seja, pessoas em situações de vulnerabilidade que recebem por parte do Estado políticas públicas que possam lhes auxiliar a transpassar essa circunstância. A assistência para essas pessoas que estão passando por essas circunstâncias, uma vez elas recebendo terras para plantio através da reforma agrária, receber também, senhores, alojamento, receber pagamento dos seus direitos, qualificação profissional, assistência médico-hospitalar, assistência psíquica também, né? E, caríssimas e caríssimos, a ideia de que é preciso punir aqueles que são responsáveis por empreender barbaridades tão grotescas em nossa sociedade. Uma observação que eu gostaria de trazer para os senhores, e aqui os senhores podem, inclusive, meus caros, utilizar em futuras redações, em textos que os senhores podem se encontrar com esses temas, que são as observações constitucionais que eu trouxe para os senhores e fiz grifos por conta própria. O artigo 6º e o 7º da Constituição da República Federativa do Brasil está dentro do capítulo 2, em azul, que se chama dos direitos sociais. O artigo 6º, vale a pena ler, com calma. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e aos desamparados. Olha o 7º, direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros. Senhores, vejam só, são aproximadamente, deixa eu só verificar aqui para os senhores, exatos 34 incisos, todos eles com direitos protegidos, salvaguardados pela Constituição da República Federativa do Brasil, que visa combater não só o trabalho escravo, mas qualquer tipo de violência e exploração que se possa cometer. Meus caros, vejam só que interessante. Esse inciso 1 fala sobre a relação de emprego protegida contra despedida arbitrária. O que é isso? O seguro-desemprego. Se a pessoa for mandada embora, ela tem direito ao desemprego. O inciso 2, o seguro-desemprego. O 3, fundo de garantia. O 4, salário mínimo fixado em lei. Menos disso é violência, menos disso é ilegal. O 5, piso salarial e irredutibilidade do salário. Os trabalhadores não podem ter os seus salários reduzidos, isso é constitucional, não é a lei do município nem do estado, é constitucional. Tem tantos outros, meus caros, que os senhores podem verificar. E dentre os mecanismos que nós podemos falar para combater o trabalho escravo é potencializar incisos constitucionais, salvaguardados pela própria Constituição da República Federativa do Brasil. Senhores, chegando ao fim desse sobrevoo, eu gostaria de deixar aqui algumas dicas, né, tanto cult quanto de pesquisa. Aqui está o Escravo Nem Pensar, que é uma plataforma que traz muitas informações, vídeos, portfólios, palestras,
dicas de filmes e outros mais. E aqui, caríssimos, dois documentários. O primeiro é O Lado Negro do Chocolate, a produção de cacau. The Dark Side of Chocolate, né? E depois, senhores, um outro documentário, O Verdadeiro Custo, né? Que mostra indústrias que produzem roupas ao redor do mundo e que eu creio que depois que os senhores assistirem tanto ao documentário sobre o lado negro do chocolate como também o verdadeiro custo, os senhores terão aquele impacto gigantesco sobre a utilização de vários produtos. Senhores, senhoras, gostaria de agradecer imensamente a atenção, desejar aos senhores e às senhoras uma semana maravilhosa. Estou a postos, meus caros, para qualquer eventual solicitação. Fraterno abraço. Fiquem com Deus, meus caros. Ótimos estudos para todas e todos.